Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa live desta semana, que trará uma questão que eu gosto muito do curso em Milagres, que é a questão do tempo. Vocês vão ter uma experiência bem desafiadora, porque nós vamos ver que nós estamos fora do tempo real para o curso em Milagres. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos que estão vindo pela primeira vez, lembrando que você poderá acompanhar via WhatsApp para receber as meditações em MP3. E eu gostaria de pedir assim que você entrar no YouTube para assistir essa nossa live, dê o seu like, para que a gente possa cada vez mais atingir o maior número de pessoas com inspirações de um curso em Milagres. Então, vamos começar aí com a nossa lição desta semana. Número 8, que ela diz: a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Eu gostaria de trazer 2 trechos de filmes para que você possa entender como é que a gente sai de pensamentos do passado, como a gente sai da Matrix, como a gente começa a ser um observador desapegado das situações. Então eu gostaria de começar primeiro com uma cena do filme Matrix, que eu gostaria que vocês atentassem como começa o filme. Ele tem um painel que representa algo muito importante e o diretor, muito feliz, ele vai parar a cena em um número que vai levar a um túnel. E isso é bem interessante. Vamos ver essa cena aqui. Yeah. Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Então vamos analisar essa cena para que a gente possa entender o que representa primeiro essa tela que aparece no início do filme. Ele representa números e letras, símbolos, ou seja, o mundo das formas. O mundo das formas é como eu mensuro as coisas pela ideia da forma, do tempo, do espaço, se é gordo, se é magro, a idade, se é mais velho, se é mais novo, enfim. Ela é a representação da parte racional. E aí o que é interessante é que em algum momento para essa tela, e aí ele entra no número 506, bem no início, só que o diretor foca a cena no número 0. E aí, quando para, aí a câmera entra dentro do número 0. O que representa o 0? O não divisível, o infinito, o ilimitado. Quando a gente vai traduzir numa visão metafísica ou espiritual ou quântica, a gente começa a perceber que para que eu saia da Matrix, eu preciso estar no ponto 0. Ou seja, a mente deve estar livre de pensamentos do passado e do futuro, especialmente estar no aqui e agora. Isso me traz sempre uma referência do Eckhart Tolle quando lançou a experiência dele através do livro O Poder do Agora, né? Então essa é a primeira referência para que você possa entender o exercício dessa semana. Outro trecho de filme que eu quero trazer para vocês é justamente um trecho do documentário Quem Somos Nós, que traz alguns princípios da física quântica, né? É um dos documentários Eu gostaria de apresentar para vocês um trecho do documentário Quem Somos Nós, que trata dos
primeiros princípios da física quântica. Dentro deles, ele vai questionar esse do observador desapegado. Vamos ver essa cena, que também é o início desse documentário. Então vamos lá. Have you ever seen yourself through the eyes of someone else that you have become? And looked at yourself through the eyes of the ultimate observer? Vamos analisar o que é esse observador desapegado. Então, olhando de novo nesse nosso gráfico, quando a gente coloca a linha do tempo, nós vamos ver que nós temos o passado, o presente e o futuro. Então, eu coloquei justamente a referência do passado e do futuro na mente errada, que para o curso vocês sabem que é a mente do nosso ego, da impermanência, e eu destaquei que o presente é a linha que me leva à vertical, ou justamente a experiência da minha permanência, do meu eu. Então, lembrem-se, para sair da Matrix, eu preciso estar no ponto zero. E segundo, o que a física quântica nos questiona, você já se colocou como observador desapegado? Ou seja, você já se colocou fora da situação e observando a ideia do tempo do passado e do futuro, porque foi a cena que ele nos colocou. Então, o que ele nos chama a atenção? Que a física quântica fala do mundo de possibilidades. E eu só vou entrar dentro desse mundo de possibilidades quando eu não estiver aprisionado nos meus pensamentos do passado, do futuro, e abrindo espaço para experiências novas, criativas, no presente. Eu quis trazer esses dois links porque eles justamente vêm ao encontro da ideia de um curso em milagres que nos diz que o único momento real é o presente. Então eu sempre digo e sempre vou repetir, não tome nenhuma decisão quando você estiver na raiva, quando você estiver presa a questões do passado, porque a pessoa me fez isso, porque ela me respondeu. Busque sempre ter uma nova escolha, mas essa nova escolha você precisa estar desapegado desses aprisionamentos que a mente traz às nossas preocupações, que é justamente, principalmente o passado. Então, é muito interessante que a gente tenha uma conversação no nosso dia a dia, sempre compartilhando com as pessoas, você não sabe o que me aconteceu ontem, você viu a notícia de ontem. A gente não procura estar apreciando o momento presente. Nossa, que dia maravilhoso. Sempre alimentando esse instante presente, que a gente acaba não apreciando e sempre preocupado, com o que vai acontecer, o que aconteceu ontem. A gente sempre perde a oportunidade. O curso tem uma frase que eu gosto muito quando a gente falha em estar na nossa paz e a gente vai reparar essa situação, ele vai sempre dizer, escolhe de novo. Quando ele fala, escolhe de novo, ele está me pedindo para que eu esteja no momento presente, que é onde eu posso fazer novas escolhas. Então, muitas das nossas questões de não avançar no nosso desenvolvimento do autoconhecimento e espiritualidade é porque a gente sempre fica com a referência do que aconteceu ontem, do que aconteceu na minha infância, das minhas crenças, dos meus traumas. Então, como eu saio desse emaranhado, Então, fique com essa ideia da filme Matrix. Como eu saio da Matrix? Estando no ponto zero, ou seja, estando em estado meditativo, em estado no aqui e agora, o poder do agora do Eckhart Tolle.
É muito interessante a gente fazer um link, 2 filmes com o Curso em Milagres, porque para o Curso em Milagre vocês estão vendo em várias lições, especialmente a da semana passada, que fala ouvir o verbo de Deus, ele fala da quietude, da serenidade e do instante santo. Ou seja, o Curso em Milagres me chama a estar no presente, 24 horas. Esse termo instante santo é um termo muito forte para o curso, porque um instante santo é quando eu estou na minha santidade. Na minha santidade, eu estar no meu altar, estar no meu coração. Para que eu esteja nesse instante santo, eu não posso estar preocupado com meus pensamentos de ontem, ou o que vai acontecer amanhã. Tá claro? E esse é um grande exercício. Então, primeiro se coloque no presente, no instante santo, e aí você está pronto para orar. Então, por isso que eu sempre digo, vigia e depois ora. Porque vigiar não é olhar o que está acontecendo lá fora, mas é se observar aonde você está. Não, agora eu me silenciei a mente, agora eu estou num estado presente, e agora eu vou desejar luz, eu vou desejar gratidão, eu vou desejar perdão. Neste instante santo eu me encontro no meu coração. Então eu estou muito na minha mente correta para o curso, onde eu tendo a minha luz para o mundo, porque eu sou como Deus me criou. Então, aonde eu experimento isso na ideia do tempo? Justamente no presente. Por isso que é instante santo. Então, por isso que é uma palavra muito forte e importante do curso, essa referência do instante santo. Então, vamos começar aí a primeira reflexão desse exercício. Olha o que ele diz. A minha mente está preocupada com pensamentos do passado. Lição número 8. Essa ideia é, obviamente, a razão pela qual vês só o passado. Por quê? Porque para o curso ele está me trazendo a consciência de que eu estou muito mais na mente do Marcos Adriano, do ego, que se aprisiona na minha personalidade, no meu temperamento, no meu gênio. Então, como eu criei essa autoimagem? Pelas experiências que eu tive do passado. Quando eu me irrito com alguma pessoa, provavelmente é porque eu tive já registrado uma crença de alguma coisa que a pessoa me fez no passado. Então, vocês estão vendo que toda a minha autoimagem, toda ação, toda atitude, todo pensamento e emoção que ela vem da mente do ego, provavelmente ela vem aprisionada no meu passado, nas experiências que eu tive nessa consciência equivocada. Tá claro? Prosseguindo, ninguém vê coisa alguma real. A preocupação da mente com o passado é a causa da concepção equivocada acerca do tempo da qual sofre o teu modo de ver. O que ele está nos chamando a atenção? Às vezes a pessoa vem para reparar ou para pedir perdão ou se redimir, a gente não consegue ver a intenção da pessoa, porque eu olho sempre a pessoa pela experiência do passado. Então, nós nunca conseguimos nos desvencilhar das amarrações que a mente do ego me aprisiona quando eu entro numa raiva. Então, eu sempre digo, não entre no campo de batalha. Isso significa, não entre na raiva, não entre no julgamento, porque ela vai te aprisionar. Por isso que esse exercício está nos mencionando, ninguém vê coisa alguma realmente, porque a realidade ela é perdida quando eu olho através da mente do ego, que está justamente aprisionado nas crenças, tá claro? Vamos prosseguir aqui. A tua mente não pode aprender o presente, que é o único tempo que existe. Portanto, não pode compreender o tempo e não pode, de fato, compreender coisa alguma. Quando eu não estou com a mente aberta, com o coração aberto para viver
ou as questões reais que vêm do presente, eu nunca vou compreender coisa alguma. Então, por isso que a gente está preso na reencarnação. Nossos aprisionamentos, ela vem justamente da mente do meu ego, da minha consciência equivocada de ser a minha personalidade, o meu gênio. Então, esse exercício, gente, lentamente vai ajudar você a olhar para o fio da agulha, né? Para aquele ponto zero, e lembrar que a todo momento eu preciso estar neste ponto zero, que é estar no presente. Não tome nenhuma decisão que você não esteja consciente deste momento, desse instante santo, dessa sua presença. Ok? Outra reflexão: o único pensamento totalmente verdadeiro que alguém pode manter sobre o passado é que ele não está aqui. Então, é muito interessante que às vezes você está no teu dia a dia e vem uma emoção negativa, e se você está atento, você vai olhar para aquilo e falar, não, mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Não, mas isso não é real, esse meu medo. Quando você começa a estar atento, que a maioria dos nossos medos, das nossas preocupações, ela vem justamente de experiências que não estão no presente. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo para vocês entenderem. Às vezes você está com uma pessoa na direção e aí você chega no cruzamento de uma avenida e você vê que ela fica ansiosa e pede para fechar os vidros, né? Você fala, mas o que aconteceu? Não, há 5 anos eu fui assaltado nesse cruzamento. E aí você fala, pô, mas há 5 anos... e você ainda traz o assalto para este momento presente? Vocês estão entendendo como as nossas emoções e algumas reações, elas não fazem sentido quando eu começo a ser um observador desapegado? Então eu preciso todo instante, eu preciso estar vigiando as emoções que me fazem eu estar numa reunião e não estar presente na reunião. Porque eu sempre trago os meus aprisionamentos do passado na experiência. Mas, gente, para o curso, mesmo para quem leu o Eckhart Tolle, o que aconteceu há 2 horas atrás, mas não é mais real. A mente traz aquilo como nitidamente acontecendo com frequência no meu dia a dia, ok? Então, esse exercício vai permitir você se observar essa semana, parar por alguns instantes e se perguntar onde você está. Se você está no passado, no futuro, ou se você está no presente. Vai ser uma experiência muito significativa, porque você vai observar que 90% dos meus pensamentos ou das minhas reações, eles estão com base no passado ou na minha expectativa do futuro. Muito pouco no presente. Ok? Então, pensar sobre ele de qualquer modo é, portanto, pensar em ilusões, tá? Então, eu crio uma situação, o que são essas ilusões? Vamos dar um exemplo. Quando você está para ir numa reunião de trabalho, de família, você já vai com cartas na manga, ou seja, com pensamentos ilusórios, já prevendo o que vai acontecer, e de repente você chega na situação, na reunião, e não era nada daquilo que você já tinha estruturado. Isso é viver nas ilusões que a mente equivocada me traz, ok? Então a gente se surpreende muito quando eu começo a ficar mais observador. Então um curso em milagres vai te trazer a todo instante te pedir, entre em quietude, silencie a mente, esteja no momento presente, busque o instante santo. Ele está toda hora me chamando a minhas escolhas e decisões serem com os pensamentos reais e não com pensamentos ilusórios. Tá claro? Poucos compreenderão o que está de fato implicado em retratar o passado ou antecipar o futuro. A mente está em branco quando faz isso, porque não está realmente pensando sobre coisa alguma. Bom, isso nós vamos ter que colocar aqui no gráfico o que ele está querendo dizer em mente em branco. Quando eu estou no passado ou no futuro,
eu não tenho nenhum pensamento novo e criativo. Então é como a mente tivesse em branco. Então é aquela que não tem algo novo, que traga uma experiência nova, e por isso que a gente não sai desse emaranhado, vivendo sempre, repetindo sempre o mesmo padrão. Ok? O propósito da meditação desta semana é começar a treinar a tua mente a reconhecer quando não está realmente pensando no absoluto. Enquanto você ficar preso no passado ou no futuro, você não terá pensamentos absolutos, pois a verdade é bloqueada. O que são pensamentos absolutos? São pensamentos que vêm do instante santo, que são verdadeiros, que são reais, é o que eu sinto naquele exato momento, é o que eu estou pronto para fazer novas escolhas, é o momento em que eu decido perdoar e eu vou fazer isso no momento presente. Não acontece um perdão enquanto você não realizar ele dentro de você. E ele só é realizado quando eu estiver com pensamentos absolutos, verdadeiros, reais. A gente tem o hábito de tomar decisões em função do passado e a gente não tem o fundamento no instante santo, fazendo do meu altar, do meu coração. Ou seja, a gente faz da boca para fora, mas não está sentindo aquilo. É aquela história, eu perdoei o meu pai, mas assim, eu procuro não vê-lo nem visitá-lo. Não existe isso para quem realmente está na verdade e no absoluto, ok? Reconhecer que a tua mente tem estado apenas em branco, ao invés de acreditar que está cheia de ideias reais, é o primeiro passo para abrir o caminho para a visão. Eu sempre tenho falado constantemente o que é uma das grandes ganhos de um curso em milagres, porque ele traz à tona essa reflexão de que eu estou dividido entre duas consciências, através de duas mentes. A mente do ego, achando que eu sou o papel Marcos Adriano, e a mente correta que me traz a realização dos meus pensamentos verdadeiros, absolutos, que é o que eu sinto no coração, que eu só consigo experimentar no momento presente. Se eu não tenho essa premissa, qualquer caminho espiritual que eu me proponha a fazer, e não saber, e não ter consciência de quem eu sou, e que eu estou dividido entre uma autoimagem, eu estou fardado a não alcançar o propósito da espiritualidade. Espiritualidade é justamente a experiência desse novo olhar, dessa nova verdade. Então, o primeiro passo é eu reconhecer para que eu possa trazer essa visão desperta. Então, esse é o primeiro passo para que eu comece a adentrar nas experiências dos milagres, por exemplo, que é o caso do curso que nós estamos revolvendo aqui. Mas poderia ser qualquer caminho da espiritualidade. Meditação, eu não vou buscar aquietar a mente para me identificar com o quê? Para ficar mais em paz, menos ansioso? Não. É mais profundo. A espiritualidade me traz eu ter consciência de pertencer, de estar no todo e de não dar significado às autoimagens que eu criei. Então, isso a gente experimenta muito na Brahma Kumaris com a Raja Yoga, que me traz a experiência desse momento presente e nesse instante, aqui e agora. Com o menor investimento possível, investiga a tua mente por cerca de 1 minuto, apenas notando os pensamentos que lá achares. E neste momento verifique se você está no passado ou no futuro com a tua mente em branco, ou está no presente com a tua mente cheio de ideias reais. Então esse vai ser o desafio de vocês nesta semana, nesta lição, que a minha mente está preocupada com pensamentos do passado. Então, o que eu vou propor para vocês? Que vocês busquem colocar no seu dia a dia alguns minutos de silêncio.
Programe o teu celular para tocar uma música ou repetir a meditação. Eu, quando comecei esse exercício, eu lembro, eu tinha até um caderninho que eu ia anotando presente, passado e futuro, onde eu estava. E foi muito interessante que no início você se dá conta que você está totalmente fora do presente. Você se dá conta que você está sempre pensando em algo que aconteceu ontem, o que a pessoa te falou há 5 minutos atrás, a ligação, e você vai revolvendo aquilo. Então, por isso que quando a gente fala não toma nenhuma decisão em função da tua experiência do passado e busque sempre o momento presente e tome a decisão onde tem um mundo de possibilidades, onde tem os pensamentos absolutos e verdadeiros, porque ele vem da tua alma, do momento presente, do coração. Então nós não mudamos nada lá fora se eu não mudar primeiro a como eu estou olhando o que está acontecendo lá fora. Então, por isso que quando eu mudo, o mundo muda. Então, quando eu mudo o meu olhar, de voltar para o meu instante presente, o meu olhar para a situação vai ser outro. E isso é mudar. Eu não vou mudar o que está acontecendo lá fora, mas eu vou mudar a forma de estar dando significado do que está acontecendo lá fora. Eu recebi um texto de uma aluna que diz que nós temos, neste momento, 2 escolhas diante da pandemia, diante deste momento. Olhar isso e se mergulhar, cair no buraco, ou olhar isso como uma ponte que está nos trazendo um trajeto de alcançar um outro patamar. E isso é muito bacana. A espiritualidade, essa consciência, me traz essa escolha de poder entrar no buraco ou atravessar o buraco. Não se esqueçam, existe um mundo de abundância e ele só será sentido e vivido quando eu estiver fora da Matrix, que foi a primeira cena que nós vimos dessa live, ok? Então, desejo muitas ideias e criativas para você essa semana, porque o mundo está precisando das nossas ideias criativas, das nossas mentes iluminando toda esse momento atual, ok? Então, Namastê, Om Shanti e gratidão. Até mais. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Hoje reconheço que não vejo coisa alguma quando me aprisiono no passado. Enquanto a minha mente permanece no passado, vivo equivocado acerca do tempo da qual sofro pelo modo que vejo. A minha mente não pode aprender no presente, que é o único tempo que existe e, portanto, não posso compreender o tempo e não posso, de fato, compreender coisa alguma. O único pensamento totalmente verdadeiro que devo ter sobre o meu passado é que ele não está aqui no presente. Pensar sobre ele de qualquer modo é, portanto, pensar em ilusões. Reconheço que quando me penso no passado e antecipo o futuro, a minha mente fica em branco, pois realmente não estou pensando sobre coisa alguma. O propósito do exercício de hoje é você começar a treinar sua mente a reconhecer que não está realmente pensando em absoluto. Pensamentos absolutos são aqueles verdadeiros que brotam no momento presente. Hoje reconheço que minha mente neste estado branco me impede de acreditar em pensamentos e ideias reais. E este é o primeiro passo para abrir-me
ao caminho para a visão verdadeira, estar no presente. Nesse instante, procure entrar em quietude por alguns instantes e verifique seus pensamentos. Eles estão no passado ou no futuro, com tua mente em branco, ou estão no presente com a tua mente cheio de ideias reais. E neste momento escolha pelo presente, pelo instante santo. Se coloque em seus pensamentos que criam ideias reais e verdadeiras. Hoje escolho abandonar minha preocupação com pensamentos passados e futuros. E escolho apenas pensar no momento presente. Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Hoje escolho apenas o Verbo de Deus. Neste momento presente, reconheço ser como Deus me criou. E meus pensamentos são cheios de ideias reais e criativas. Meus pensamentos são cheios de ideias reais e criativas.